Dois seminaristas colombianos se tornaram padres. O ano era 2000, isso já faz mais de 25 anos. O padre Rafael Reatiga tinha 35 anos e o Richard Pífano tinha 37 anos. Mas antes disso eles se conheceram durante a formação para tornar eles padres. O Rafael era o caçula de 8 irmãos, nasceu em uma família de agricultores em 25 de junho de 1975 em San André, ou Santander. O departamento de Santander fica localizado na região andina do nordeste da Colômbia. Então o Rafael foi estudar no seminário de San Afonso, em Piedecuesta, que é um município colombiano localizado no departamento de Santander, fazendo parte da área metropolitana de Bucaramanga, que é a capital do departamento, onde ele conheceu Richard Pífano. Os dois se tornaram amigos, muito próximos, muito mesmo, de convivência intensa, ali dentro do seminário. E segundo a irmã do Rafael, essa informação é importante, eles consideravam o Richard como um membro da família. Os dois foram ordenados sacerdote em junho de 2020, depois de anos de seminário. Apenas 4 homens se formaram na turma, porque, segundo a procuradoria, o seminário foi fechado devido a problemas de homossexualidade. E, infelizmente, esses problemas, como a igreja chama, acabou em tragédia. O Rafael e o Richard descobriram um fato tenebroso sobre a vida deles e que o fez encomendar a própria morte. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, o criador e apresentador deste canal, onde falamos sobre tudo o que nos convém. Aqui de baixo tem uma maneira muito legal de vocês ajudarem. Aliás, 3 maneiras: Pix, Clube de Membros e Apoia-se. Qualquer um que vocês assinarem já é importante pra gente continuar fazendo vídeos legais. Mas o mais importante mesmo é vocês darem um like e seguir o canal. Se você chegou até aqui no vídeo agora, segue esse canal, porque aqui tem fofoca, todo dia tem baixaria, risos, e tem raiva, e tem política, militância, ativismo, e tem histórias como essa que a gente vai contar hoje, que é parte de um quadro muito antigo que já teve nesse canal chamado Bichas da História, que eu adorava fazer e eu estou voltando para fazer agora, para trazer sempre histórias muito interessantes para vocês, especialmente voltadas aí para nossa população LGBT e também que afetam diretamente as pessoas não LGBTs que seguem este canal. Então vamos de caso escabroso de padres. Só para contextualizar vocês, o quadro Bichas da História já teve muita gente legal. A gente já falou da Rogéria, a gente já falou do Lafon, a gente já falou do Clodovil e suas perspectivas políticas. A gente já falou de muita gente importante aqui no Bichas da História. A gente sempre conta a trajetória dessa pessoa e as coisas boas ou ruins que ela fez. E neste episódio em especial, nós vamos contar uma história que aconteceu em janeiro de 2011 e que muitos de vocês aí devem lembrar nos noticiários. Mas mesmo quem já conhece essa história, certamente vai ficar muito estarrecido novamente por reviver o caso. É um caso de amor, é um caso de ódio ao mesmo tempo. Ódio proferido pela igreja, proferido pelas pessoas e que foi convertido em medo, mas que afetou tanto ambos que eles preferiram encomendar sua própria morte. Os 2 padres viveram em Soacha por 6 meses até serem designados para missões diferentes, um em cada local. Eles já tinham um romance dentro do seminário, mas o Rafael se tornou pároco da Catedral de Jesus Cristo no Extrapaz, no município de Soacha, e o Richard atuou como pároco de San Juan de la Cruz, na cidade de Kennedy, em Bogotá. Mas o fato é que eles nunca se separaram de verdade, tá? Eles foram estudar juntos bioética na Universidade Javeriana e se viam no apartamento que a arquidiocese alugava para o Rafael durante esse curso. Então havia aí um relacionamento amoroso configurado e chancelado pela igreja, que historicamente aceita e acoberta diversos romances entre clérigos, né? A fim de que suas paróquias não percam os seus padres, bem como eles não entrem em relacionamentos que não sejam fora da instituição, o que é praticamente impossível, e a gente vai ver isso nessa história. Há diversos artigos jornalísticos que revelam gastos da igreja com apartamentos para padres viverem para além de uma casa paroquial, que dependendo do país ou do costume nem existe. No Brasil, toda a igreja tem uma casa paroquial. Então, por suas realizações e seus feitos na comunidade em 2003, o Rafael, além de pároco da Catedral de Soacha, ele foi nomeado tesoureiro para 33 paróquias da região. Era uma função de muita responsabilidade, muito especial, especialmente porque envolvia dinheiro, né? Portanto, ele tinha acessos. Apesar de se destacar no trabalho pastoral, o Rafael enfrentava muitas críticas, muita mesmo. Tinha rumores sobre a sua homossexualidade e a sua inclinação por atividades mundanas. E circulavam rumores sobre as suas idas aí a boates gays e a festas particulares pelo bairro, ou seja, ele era amigo da comunidade gay ali da região, né? Onde ele consumia bebidas e transava. Então a gente tem um problema para a igreja aí. O ato fora da instituição, ou seja, a igreja falhou em mantê-los ali dentro.
dentro, que já é um alerta para eles que mais tarde vai se transformar em concessões sérias na vida paroquial de Rafael. Algo não estava indo bem, não estava mesmo, estava saindo do controle. Mas o Rafael tinha plena consciência disso e mesmo assim ele ignorava todos os perigos que essa exposição traria, não apenas para ele, mas para a igreja. Já o Richard, ele era um homem mais discreto, como sendo mais sério, menos festeiro. Ele tinha uma vida um pouco mais reservada, tanto que até obras como Esta Tarde para Sempre e episódios de podcasts de crimes reais, como Crônicas de la Noche Roja, que tá aí disponível no Spotify, inclusive os links estão aqui embaixo, relatam menos informações sobre a vida dele em relação à vida do Rafael, do passado, da infância, da família, enfim. Rafael e Richard mantinham um relacionamento amoroso secreto por muitos anos, só que não tão secreto assim. Os dois frequentavam bares e discotecas em Bogotá, vestido como civis para evitar o reconhecimento das pessoas, o que era impossível. Mesmo em cidades diferentes e, obviamente, ambos tinham uma vida anônima separadamente, ou seja, eles tinham outros parceiros, em especial o Rafael, que era mais festeiro. E, obviamente, né, a gente tem que dar uma parada aqui para falar sobre um assunto um pouco histórico e geopolítico ao mesmo tempo para continuar essa história. Quando a morte dos dois aconteceu em 2011 e a gente vai falar dessa morte, já não havia mais a epidemia de AIDS no mundo, não da forma como ela era iniciada, né, ali no final dos anos 80, porque ainda há locais no mundo onde milhares de pessoas morrem de AIDS. Estima-se que mais de 600 mil pessoas em todo o mundo morram todos os anos em decorrência das complicações da doença nos dias atuais. Mas vale lembrar que em 2011 já existia, por exemplo, um medicamento chamado Efavirenz, que foi uma das maiores descobertas da medicina e da ciência no tratamento para o HIV. Então, até então, se tomavam muitos remédios. Só que com a popularização do Efavirenz no mundo por volta de 2006, todos os pacientes passaram a tomar muito menos medicamentos e ter uma vida absolutamente normal. O HIV nunca deixou de ser um estigma para nenhuma camada da sociedade. Ainda neste ano de 2026, pessoas com estudo, pessoas esclarecidas, elas não sabem, por exemplo, que indivíduos que vivem com HIV e estão indetectáveis não transmitem a doença mesmo tendo sexo sem camisinha. Ou se elas sabem, elas não acreditam, né? Porque para elas, essas pessoas aí, ciência e nada é a mesma coisa. Então elas optam por viver com estigma. Então a época aí do romance dos dois, viver com HIV não era um mistério, mas sim, era um estigma, era danoso, era pecaminoso, era errado, era culposo, criminoso, em especial para a igreja. Dito isto, voltemos ao caso. Em meados de 2010, a vida dos dois tem uma virada. Os materiais de investigação da polícia revelaram que o Rafael Reattiga descobriu que ele era portador do vírus HIV e que seu quadro de saúde estava se agravando. Ou seja, ninguém pode exatamente saber quando e de quem ele contraiu a doença. Muito menos, né, de quem, porque ele tinha múltiplos parceiros, múltiplos encontros. Ele ia a muitas festas, tinha sexo, fazia bebedeira. E não que todos esses atos estejam ligados a contrair o HIV. Mas, à época, talvez, ele não tivesse essa consciência de que ele tivesse que usar camisinha, especialmente porque tudo que ele fazia era muito escondido e muito proibido. Diante do medo de um escândalo que destruiria as suas carreiras na igreja e da impossibilidade de viverem aí a sua relação abertamente, os dois teriam entrado num acordo, num pacto de morte. Essa informação é uma especulação advinda das investigações feitas pela promotora de justiça do caso, que é a Ana Patrícia Lerrota, que ficou muito famosa na época, que um ano depois ela expôs o resultado da investigação. Disse ela: os padres Rafael Reattiga e Richard Armando Pífano haviam pago pela própria morte o equivalente a 15 milhões de pesos bolivianos, ou seja, $8.500. Mas como assim? Por quê? Que pacto era esse? Bem, na sua última missa, o Rafael pediu aos paroquianos que orassem a Santa Marta, que é a padroeira das causas perdidas. Já o Richard pediu que rezassem por ele próprio. Há relatos de que em dezembro de 2010, o Rafael chegou a desmaiar durante a celebração de uma missa. As pessoas se assustaram, alguns já notaram que ele estava muito magro, muito debilitado, mais do que o normal, e outros disseram que a pele dele estava esverdeada e que ele estava seriamente doente e abatido. Sim, o Rafael já estava vivendo as complicações da doença, que se configura quando o sistema imunológico fica debilitado por conta da quantidade de unidade de vírus por ml de sangue. E a carga viral dele aumenta muito, que o corpo já não dá mais conta de lutar contra uma simples gripe ou uma pneumonia, mesmo havendo muitos remédios na época que possibilitariam que ele estivesse vivo até hoje. Ele decidiu não aceitar nenhuma forma de tratamento, porque sim, em 2011 as pessoas já eram encaminhadas ao tratamento. Foi quando, por medo, eles fizeram um pacto de suicídio. E veja, somente um havia sido diagnosticado com a doença. É muito provável que o outro nem tenha realizado o exame. Ele tenha entrado nesse pacto simplesmente pelo medo e pela certeza de ter a doença, mas não tem registro dos seus exames. Então eles fazem esse pacto de suicídio.
Porque naquele momento era muito melhor morrer do que enfrentar as diretrizes da igreja, bem como o julgamento da sociedade, das pessoas. E aqui a gente para mais uma vez, rapidamente, para falar e indicar um artigo de 2025, recente agora, do jornalista Reinaldo Nan. Ele escreveu esse artigo para o Instituto Humanitas Unicinos, chamado A Tragédia dos Padres que Morreram de HIV/AIDS, porque não foram diagnosticados. O link está aqui debaixo. Nesse artigo, o Nan conta que, em termos religiosos, a Igreja Católica, em hipótese alguma, não realiza nenhum estudo estatístico oficial focado especificamente no número de padres que morrem de AIDS. Se faz, não conta, não publica. Existe apenas uma investigação jornalística do jornal The Kansas City Star, que é do ano de 2000, que examinou as certidões de óbitos dos padres americanos relacionados à imunodeficiência e realizou uma pesquisa anônima, respondida por 800 padres naquele país. Ou seja, não sabemos quantos nem quem que ainda morrem até hoje de uma doença que tem remédios acessíveis para a maior parte do mundo, e que essas pessoas só morrem porque é uma doença relacionada à sexualidade. Porque se fosse qualquer outra doença, o padre poderia tê-la normalmente, ia virar notícia, todo mundo ia rezar por ele e ele ia morrer em paz. Mas, como é HIV, as pessoas optam por não rezar por aquela pessoa. Por quê? Porque ele contraiu através de um pecado, o qual ele não deveria ter cometido, visto que padres devem ser celibatários. Em janeiro de 2011, o país ficou chocado quando os padres foram encontrados mortos a tiros em um carro no sul de Bogotá. O Rafael foi baleado 2 vezes na cabeça e o Richard 1 vez no peito. Inicialmente, circularam relatos que indicariam que os 2 padres viajaram até a região para ver um carro que um deles estava considerando comprar. As testemunhas disseram à polícia que viram um homem sair de dentro do carro após o tiroteio. Então é possível que os 2 tenham levado alguém ou mais de uma pessoa junto com eles no carro. Mas a troco de quê? A princípio, a polícia desconfiou de um possível sequestro e suspeitava que os assassinos tinham roubado dinheiro e o carro que estava sendo vendido para um dos padres. Porém, as investigações apontaram algo que ninguém imaginava. Eles mesmos contrataram os assassinos que os mataram. Mas isso levou quase 1 ano para ser divulgado. No dia 28 de janeiro de 2011, o site Agência Fides, que é o órgão de informação das Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, deu a seguinte nota: Bogotá. Outros 2 sacerdotes foram assassinados em Bogotá na noite de quarta-feira, 26 em janeiro. Segundo o comunicado da Conferência Episcopal da Colômbia, o homicídio dos 2 sacerdotes ocorreu no bairro de Dindalito, na populosa cidade Kennedy, na periferia sul da grande capital da Colômbia. Os sacerdotes mortos são Padre Rafael Reatiga Rojas, 35 anos, pároco da Catedral Jesus Cristo Nuestra Paz, da Diocese de Soacha, sufragânea de Bogotá, e o Padre Richard Armando Pífano Laguado, 37 anos, pároco da igreja de San Juan de la Cruz, da Ciudad Kennedy. O boletim policial informa que o assassino viajava no veículo em que encontravam os 2 sacerdotes. Depois de atirar na cabeça de um e no peito do outro sacerdote, morreram instantaneamente, o assassino fugiu. Segundo testemunhas, uma pessoa o aguardava e o teria ajudado a fugir com outro automóvel. As autoridades indagam sobre os moventes do crime. Membros das 2 comunidades paroquiais declaram que os sacerdotes eram homens tranquilos e engajados, totalmente dedicados às suas paróquias. Não tinham problemas com ninguém. Bem, aqui a gente percebe que toda a igreja e todo o clérigo e todos os sites da época, enfim, queriam incutir a ideia de que eles eram homens simples e que era mais um crime bárbaro de violência. Tem um dado que eu não consigo registrar agora aqui, mas ele está em um dos links abaixo que são referência, sobre homicídios de padres em Bogotá até o ano de 2000, que contabilizava 23 crimes. Ou seja, por que até o ano de 2000, 23 padres foram assassinados em Bogotá? É uma história meio estranha, que de certa forma sim se encaixa dentro desse quadro, mas a gente não tem outras informações relacionadas. Eu tentei fazer uma pesquisa sobre essas mortes, mas é muito antigo, não tem dados sólidos. Mas sim, na Colômbia, muitos padres são mortos e a gente não tem essas informações porque a igreja não permite que essas informações sejam publicadas. Bom, como eu disse, somente pouco mais de 1 ano depois deles terem sido mortos, o Ministério Público, aquela juíza, revelou o que estava escondido por trás desse estranho assassinato. Em janeiro do ano anterior, os 2 viajaram para cometer suicídio no Canyon de Chicamocha. Originalmente, eles planejavam se jogar do penhasco, mas não conseguiram fazer isso. Então, eles decidiram contratar assassinos de aluguel, porque eles não tiveram coragem aí para tirar a sua própria vida sozinhos. Essa é a verdadeira história que foi divulgada 1 ano depois. Os 2
dois deram aos membros de uma gangue criminosa 15 milhões de pesos, o equivalente a 45 mil reais, para que fossem mortos de forma que parecesse uma tentativa de roubo. Até pouco tempo a polícia não havia conseguido localizar o carro que estava à venda, mas em 2025 eles acharam esse carro. Também nunca acharam o dinheiro que os dois carregavam. Os investigadores disseram que localizaram os supostos assassinos com base nos números de telefone que os padres haviam ligado de seus próprios celulares nos dias anteriores à sua morte. A partir de exames realizados em laboratórios particulares, descobriu que o Rafael, além de HIV, também tinha sífilis. Lembrando que sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, é transmitido por bactéria, é curável há décadas com antibiótico, seu exame é protocolo para testagem de HIV e não representava nenhum tipo de risco para a vida dele de certa forma. Dias antes de sua morte, o Rafael transferiu seus pertences para sua mãe. Já o Richard, no dia de sua morte, sacou cerca de $3.700 da sua conta bancária. O Rafael deu ao maestro do coro uma lista de músicas que ele gostaria que fossem apresentadas em seu funeral, dias antes de tudo acontecer. Além disso, na investigação do Ministério Público, há registro de ligações feitas para suas respectivas paróquias para avisar que eles não conseguiriam comparecer ao restante das cerimônias daquele dia. Segundo a acusação, um homem chamado Gildardo Alberto Penharte, também conhecido como Galivan, esteve envolvido no assassinato dos dois padres. Os investigadores determinaram que os dois pagaram esse dinheiro aí, essa grana, ao Galivan e a um cúmplice dele, que é o Isidro Castiablanco, conhecido como pseudônimo de Galego, e ele foi determinante para essa investigação. Uma testemunha afirmou ter visto o Galego junto com um dos padres em uma loja de conveniência um pouco antes de acontecer as mortes. Em janeiro daquele ano, Rafael e Richard se encontraram com seus assassinos 2 vezes, pelo que se sabe. O primeiro encontro aconteceu em um local do shopping Centro Mayor, onde o Galego os apresentou a um dos assassinos de aluguel, que era o primeiro homem. 3 horas depois, em uma ponte para pedestres no centro da cidade, eles fecharam o negócio e foram pagos, que o advogado de um dos réus descreveu como um suicídio assistido. Um homem chamado Leonardo Artunduaga, que era um dos melhores amigos do Rafael, é vivo até hoje, admitiu ao Ministério Público que os dois, Richard e o Rafael, frequentavam boates com frequência e que sim, eles tinham um romance. Testemunhas também disseram que eles eram frequentemente vistos em estabelecimentos gays em Bogotá, o que não tem tantos estabelecimentos gays em Bogotá. Os parentes insistiam que eles foram vítimas de um assalto à mão armada e negaram os relatos que estiveram envolvidos em um relacionamento gay. Para a família isso nunca aconteceu. Uma das paroquianas questionou como as pessoas poderiam dizer que o Rafael teria pagado para ser morto, pois ele era um homem bom e nunca faria algo assim. Todos se recusavam a acreditar nessa versão de que os dois teriam planejado suas próprias mortes. Mas, segundo um dos assassinos, o Galego, que foi condenado a 40 anos de prisão, os dois padres haviam em várias ocasiões demonstrado vontade de morrer, ou seja, eles conversavam com esses caras há mais tempo. Somente pouco mais de um ano após terem sido baleados 3 vezes, o distrito de Kennedy, no Ministério Público, revelou o que estava por trás desse estranho assassinato. A promotora de antiterrorismo Patrícia Larrota, que a gente já falou ela aqui, analisou cada detalhe antes de apresentar essas acusações. Como a gente sabe, no dia do assassinato, o padre Reatiga conversou pelo menos 7 vezes com seus assassinos antes do encontro em um beco no bairro de Dindalito, ou seja, ele parecia ser o pensador, o idealizador do processo todo e que levou à morte dos dois desde o começo. As investigações apontam que ele teria conduzido o companheiro a isso. E o resto todo é história. A gente vê o esforço enorme da igreja para abafar o caso, porque a promotoria só conseguiu divulgar as informações 1 ano depois de ter investigado muito. Primeiro tem que eles falaram 2 vezes, se encontraram 3 vezes, falaram 7 vezes. Depois descobriu-se que eles tentaram sim suicídio, se jogar, e isso foi contado para amigos que eram próximos. Há relatos de amigos muito próximos que sabiam do diagnóstico do Rafael, e há ainda a dúvida de que a própria igreja soubesse do que estava se passando na vida dos dois e ignorou esse fato e também não deu nenhuma atenção no sentido de dar saúde, tratamento, apoio e suporte ao que estava com o diagnóstico de HIV. Ou seja, talvez ele tenha sido forçado pela própria igreja ou ameaçado a própria igreja para deixar de alguma forma a instituição. E deixar a instituição requeria uma explicação. Então, isso talvez tenha levado ele a, de fato, nem buscar tratamento e tirar a sua própria vida. É importante a gente ressaltar que, para
para muitos jovens, o seminário é uma fuga. Muitos ex-seminaristas relatam que já se descobriram gay pelos 14, 15 anos, já se compreendiam como gay, e por serem membros de igreja, grupos de jovem, eles optam ir para o seminário acreditando que essa é uma ótima opção para esconder essa sexualidade. Porque a gente trabalha com a ideia de que sexualidade precisa ser escondida quando ela não é norma. E uma das maneiras de escondê-la, ou seja, homossexualidade, é indo para a igreja, achando que você é religioso, portanto você está imune a essas ideias de pecado relacionadas a sexo. Então é comum que muitos jovens que são gays procurem o seminário para viver lá uma vida escondida no armário e de paz. E que não é, na verdade, é uma vida de sofrimento, de dor e que pode sim levar à morte. Uma indicação de livro muito boa para vocês é o livro do Brendo Silva, A Vida Secreta dos Padres Gays, em que ele revela que dentro dos seminários ocorrem muitos relacionamentos gays, muitos jovens se reconhecem como gays dentro do seminário e lá eles têm a oportunidade de ter sexo, de ter orgias, de ter bebedeira, uso de drogas, entre outras coisas. E eles conseguem, por um pouco de tempo, viver essa vida. Os que conseguem sair dali para uma vida comum, simples, normal, ou seja, aberto e orgulhoso daquilo, sobrevivem. Muitos não conseguem. Às vezes continuam, se tornam padres, celebram missas e permanecem em suas vidas secretas. Como a gente tem aqui denunciado nesse canal constantemente, denunciado não, mas revelado. Padres com nudes vazados, bebendo, padres transando, padre em boate, enfim. Essas pessoas, em geral, por terem uma vida muito reclusa, muito complexa, não buscam informação. Então, é muito natural que muitos deles vivam com HIV. É possível que haja muitos padres que vivam com HIV plenamente a sua vida e se tratem e tomem seus remédios. Mas deve haver um contingente muito grande de homens que são padres ou seminaristas que vivem com HIV e depois morrem porque não buscam tratamento e porque a igreja não dá suporte para esse tratamento. Não existe nenhum tipo de registro em nenhum lugar do mundo, oficialmente, em que a igreja ofereça suporte de saúde médica para membros da igreja que vivem com HIV. Nenhum. Então, em 2011, é muito possível que a igreja tenha descoberto esse fato e tenha confrontado Rafael. E o seu companheiro tenha acreditado que estava com a doença, mesmo sem ter certeza disso, porque não tem um registro de seu exame. Portanto, eles escolheram essa alternativa que era tirar suas vidas. E aí a gente pode falar com toda clareza que a igreja os matou. A igreja, o preconceito, o ódio e a desinformação e, sobretudo, aquilo que a igreja utiliza para manter os seus fiéis dentro de sua égide, o medo. O pecado não existia até a igreja incutir medo nas pessoas. Porque a religião só é efetiva porque as pessoas sentem medo. Se as pessoas não sentissem medo, elas não seriam religiosas. Vocês concordam? Medo de ir pro inferno, medo de pecar, medo de ser punido, medo de ter uma punição de Deus, medo de cair em enxofre, medo da sua família viver em desgraça, medo de ficar pobre. Tudo isso a igreja coloca na cabeça das pessoas, especialmente as igrejas neopentecostais, né? A igreja católica trabalhou muito com a ideia do inferno durante séculos, né? Você vai pro inferno e esse é o grande medo. Traiu, inferno. Mentiu, inferno. Matou, inferno. Isso é da igreja católica. Já da igreja evangélica você vai ganhar um câncer, sua vida vai entrar em desgraça, você vai queimar no inferno, entre outras coisas. Então, o medo é a base da fé. Se as pessoas não tivessem medo do diabo, o diabo não existiria, o pecado não existiria. Às vezes nem tudo precisa acabar em desgraça, tá? Um casal formado por 2 ex-seminaristas viralizou aí no fim do ano passado nas redes sociais por causa de uma história de amor, né? Uma história proibida. Em seu perfil, Melk Ferraz compartilhou que, após anos de celibato, ele decidiu deixar o seminário para viver ao lado de seu companheiro, que é o Denison Santos, 2 brasileiros aí nordestinos. Segundo Melk, o período foi extremamente difícil, já que ele enfrentava o dilema entre o desejo de servir a igreja e o amor que sentia pelo seu colega. Eles chegaram, inclusive, a morar em cidades diferentes. Olha aí como as histórias se repetem, com o intuito de se esquecerem, só que não deu certo. O Melk disse num depoimento: comigo eu carreguei lembranças que vivi com você naquela cidade, como as celebrações em que fingíamos irmandade, quando por baixo dos panos era amor. O ex-religioso também contou que autoridades chegaram a sugerir que eles mantivessem o relacionamento em segredo, sem abandonar a vocação. Eu falei lá no começo do vídeo que a igreja endossava isso, alertando que eles poderiam perder aí oportunidades se eles se assumissem publicamente. Como eu disse lá no começo, a igreja endossa, a igreja sabe, a igreja promove e quer que fique entre eles. Que é uma sugestão aí que a igreja tem há dezenas de anos aí para padres nessa situação. Apesar dos desafios, o Melk também recordou com carinho dos bons momentos de amizade que eles tiveram ali no tempo de seminário, né? Mesmo assim, ele define que a decisão de deixar a batina foi um ato de libertação e disse que só eles sabem o quanto eles foram infelizes, o quanto eles choraram por ter que abandonar a vocação dele. E hoje eles finalmente vivem felizes. Inclusive, eles vivem felizes demais, né? Eles estão há
até ganhando dinheiro em plataformas como OnlyFans e Privacy, onde ele expõe agora a sua vida sexual. Andaram demais pra frente. Esse caso desses dois padres que tiraram sua vida entrou pra história porque ele marca não apenas a Igreja Católica em um país, em uma capital, mas no mundo inteiro. O Vaticano se recusou a emitir uma nota, até mesmo de pesar, sobre a morte dos dois padres. Na época, na semana do assassinato, não existe uma nota de pesar do Vaticano, em italiano, em língua nenhuma, para este caso, porque a Igreja já havia informado ao Vaticano que os dois tinham um relacionamento, que muito provavelmente eles saíam para bares, enfim. A Igreja se recusa a dialogar com esses padres. A Igreja se recusa a falar, a se expressar, a ajudar esses homens. A Igreja, em suma, quer que eles morram. Porque se ela não quisesse que eles morressem, ela oferecia um suporte psicológico, tanto para que eles, se quisessem permanecer na Igreja, permanecessem. Inclusive tem aí uma declaração recente de uma súmula que o Papa fez para padres que são homossexuais, mas que abandonam a homossexualidade ou não têm práticas homossexuais, continuarem sendo padres. Mas isso é muito recente. Só que isso não vai acontecer, não é verdade, porque a gente sabe que eles continuam tendo essa vida. Mas não há nenhum tipo de apoio, de suporte psicológico, de saúde, de absolutamente nada. Esses homens adoecem, esses homens sofrem, eles morrem. Porque a finalidade da Igreja é e sempre será supervisionar a nossa sexualidade, os nossos atos, a maneira como a gente ama, a maneira como a gente expressa afeto. E a Igreja é uma instituição política. E como uma das instituições políticas mais fortes do mundo e que mais tem poder de gerenciamento, seu principal foco de manipulação é o corpo dos indivíduos. Quando você detém o corpo daquela comunidade, daquela população, os corpos em si, você detém as suas atitudes, suas ações, os seus desejos, as suas vontades. Você consegue cercear tudo isso e, a partir disso, manipular as ações desses corpos. Ou seja, como aquelas pessoas vão agir socialmente, o que elas vão fazer, o que elas vão pensar, o que elas vão achar que é certo e o que é errado. A Igreja vem agindo assim secularmente sobre todos nós, pessoas LGBTs e pessoas heterossexuais. Tanto que a população hétero segue os padrões normativos das igrejas, das instituições. Elas se casam, elas juram diante de um sacerdote fidelidade, estar junto na saúde, na doença, diversas coisas às quais nós não deveríamos ser obrigados. Nós deveríamos optar se a gente quisesse. Rafael e Richard foram vítimas da Igreja. Foram vítimas do preconceito. Foram vítimas do ódio. Quem conhecer esse caso, comenta aqui de baixo. Se tiver informações novas, dados legais que você possa colocar, eu vou fixar lá no topo por um tempo. Quem não conhecia, conte pra gente o que é que você achou e muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Segue o canal. É muito importante que você siga o canal pra gente crescer. Eu vou deixar bem aqui uma história de padre que teve nudes, bebedeiras, romance vazados pra gente continuar maratonando no canal, porque é isso que a gente gosta. Esse vídeo é mais de fofoca e eu prometo trazer mais vídeos do quadro Bichas da História, que já fazia mais de um ano que a gente não fazia. E quem não conhece, eu vou criar uma playlist chamada Bichas da História para vocês assistirem todos os que a gente já fez, porque são muitos e é muito legal. Todos eles já estão fora desse planeta aqui, já morreram. Até o próximo, um beijo, tchau.